Nós não entendemos porque é que o Procurador-Geral da República se sente tão ofendido por lhe chamarem corrupto. Ele não só, neste caso, é corrupto, como legalizava a corrupção. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. José Eduardo dos Santos, a certa altura, disse que depois da guerra, o segundo maior mal que afeta Angola e os angolanos é a corrupção. João Lourenço chega ao poder em 2017 e promete aos angolanos mover céu e terra para combater a corrupção. A corrupção foi combatida, está a ser combatida ou tornou-se o maior mal que afeta Angola e os angolanos? Não há, da parte do atual regime, qualquer vontade em combater a corrupção. A corrupção foi usada como um discurso. Se a casa que não acaba, não termina. Se a casa, a obra de 2017. No trabalho, ninguém me ajuda, eu roubo. Roubas? Sim. Porra, mas você não tem medo de essas imagens que a malta vai vendo, que quando agarra um gatuno, põe pneu e queima, não tens medo disso? Eu sou o primeiro e o único Master Ngola Mvunja. Bem-vindo a Mwangolé TV, o canal de outros tipos. Eu sou o Master Ngola Mvunja e aqui agradecer a Deus Todo-Poderoso pela sua constante intervenção em nossas vidas. Bem, geralmente os chamados crimes do colarinho branco, tais como peculato, tráfico de influência, burla por defraudação, suborno, etc., ainda que de forma incorreta, são chamados ou vistos ou tratados pela vasta maioria das pessoas como corrupção. Todos esses crimes, geralmente as pessoas dizem apenas corrupção. E aqui, para simplificar as coisas, a eles nós também chamaremos apenas ou trataremos simplesmente como corrupção. O renomado professor queniano Patrick Lumumba, a certa altura, e com muita razão disso, "Corruption is destroying Africa." A corrupção está a destruir o continente africano porque afeta em grande escala e de forma diversa tudo o que é pensado ou criado para combater a pobreza, promover o bem-estar social e para desenvolver e democratizar as sociedades africanas. Há décadas que Angola é uma das sociedades africanas mais afetadas por este mal, tanto que a certa altura José Eduardo dos Santos disse que depois da guerra o segundo maior mal que afetava Angola era a corrupção. João Lourenço, por sua vez, chega ao poder e declara guerra sem tréguas à corrupção. Está a combater a corrupção? Está a ter sucesso? Bem, seja qual for a resposta, a verdade é que nos últimos tempos, casos de altos funcionários públicos envolvidos até o pescoço em atos de corrupção têm sido cada vez mais frequentes. Quase todo o tempo a gente vai ouvindo, ou vão surgindo novos casos, e quando digo vão surgindo novos e muitos casos em que angolanos que ocupam cargos de influência envolvidos em atos de corrupção. Casos como Lusat, o escândalo do contrabando do combustível, os 7 mil milhões de kwanzas desviados por funcionários da AGT é prova mais do que suficiente de que a corrupção em Angola está bem viva, ativa e cada vez mais nociva à sociedade. Então, de onde vem Angola com a corrupção? Como está e para onde irá o país com a corrupção? Caros camaradas, o fenómeno da corrupção é antigo. Nós próprios definimos em tempo oportuno a corrupção como sendo o segundo principal mal que afetava a nossa sociedade depois da guerra, tendo em conta alguns excessos praticados por agentes públicos e privados que obtinham de forma ilícita vantagens patrimoniais para si ou para terceiros em prejuízo do bem comum.
José Eduardo dos Santos não podia estar mais certo, até porque estas declarações foram feitas numa altura em que o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, num universo de 1 a 180, colocava Angola na triste posição 167. Apenas 12 países no mundo tinham níveis de corrupção acima dos de Angola. Além dos números, a Transparência Internacional usa também cores para mostrar os níveis de corrupção de cada país. Por exemplo, quanto mais amarelo o país for, menos corrupto é, e quanto mais vermelho, mais corrupto é. Angola está pintada de vermelho, o que quer dizer que é um país muito corrupto. Então, o que tem sido feito para que Angola deixe de ser pintada com o vermelho da corrupção? Que métodos é que o seu governo utiliza, Sr. Presidente, para tentar ultrapassar o fenómeno da corrupção? Bom, não sei se algum dia vamos ultrapassar esse fenómeno. Sabe que deverá ser dos mais antigos do mundo e que existe em todos os países, infelizmente mesmo nos mais desenvolvidos. É evidente que os esforços dos governos devem estar orientados para a redução desse fenómeno, tornando-o menos relevante ou irrelevante, digamos, na sociedade. E é o que nós fazemos. Claro que a corrupção não é um problema exclusivo de Angola, é um fenômeno global, mas a intensidade e o impacto negativo na vida das populações varia de sociedade a sociedade. No caso de Angola, o impacto é negativamente devastador, porque a corrupção em Angola é endêmica, sistemática e muitas vezes violenta. E isso impede que o país registre quase todo tipo de desenvolvimento. Desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico, que seja. As políticas públicas não têm o impacto que se espera na vida dos angolanos, porque os fundos alocados aos programas que emanam destas mesmas políticas públicas são mal geridos propositadamente, na maior parte das vezes, mal geridos propositadamente para que estes fundos, o dinheiro, termine no bolso dos corruptos. Então, o que fez, o que levou Angola a atingir estes níveis tão elevados de corrupção, ao ponto de a Transparência Internacional não ter outra cor para descrever o nível de corrupção que se registra em Angola que não seja a cor vermelha? A história é longa. O regime colonial era corrupto, extremamente corrupto. Aliás, não se coloniza um povo por tanto tempo sem se recorrer à corrupção, à manipulação, à mentira, ao saque e às mortes. A corrupção dos angolanos começou tão logo Angola tornou-se independente. Durante os 27 anos de guerra civil, houve muita corrupção em Angola. A título de exemplo, os processos Camanga e Angola Gate, só para citar alguns. Mas, diga-se aqui, em abono da verdade, que a corrupção em Angola começou a crescer de forma exponencial a partir de 2002. 3 aspectos contribuíram sobremaneira para que o país chegasse a estes níveis tenebrosos de corrupção. Primeiro, fevereiro de 2002, morre Jonas Malheiro Savimba em combate e, por conseguinte, a UNITA perde a guerra. Abril do mesmo ano, assinam-se os acordos de paz, o que permite, pela primeira vez na história de Angola, o MPLA controlar o país de forma absoluta, ter o monopólio da violência, o monopólio da economia e todo tipo de monopólios. Segundo, Angola saía dos escombros da guerra parcialmente quebrada, por isso precisava de muito dinheiro para reconstruir o país. Aparece a China disposta a investir pesadamente em Angola e a inundar o país com todo tipo de linhas de créditos. Uma China que, a diferença dos países do Ocidente e das organizações da Brentwood, foi emprestando muito dinheiro sem quaisquer exigências ao governo angolano no que concerne a transparência na gestão da coisa pública ou as práticas de boa governação. Terceiro, aumenta a produção do petróleo em Angola para cerca de 2 milhões de barris por dia e com preço nos mercados internacionais acima dos $100 por barril. E com isso, era a economia de Angola a crescer de vento em popa. Durante vários anos, foi uma das economias que mais crescia no mundo.
Tudo isso traduzia-se em muito dinheiro a circular no país, o que fazia de Angola um dos pontos mais atrativos do mundo para fazer fortuna. Angola parecia aquela menina bonita do bairro, aquela menina bonita e atraente que todos os rapazes lutavam para ficar com ela. Cidadãos de todos os cantos do mundo começaram a apaixonar-se por Angola. Os mesmíssimos angolanos começaram a apaixonar-se pela sua terra. Mas, atenção, eu estou aqui a dizer apaixonar-se por Angola e não pelos angolanos. Uma coisa é apaixonar-se por Angola, presta atenção, uma coisa é apaixonar-se por Angola e a outra completamente diferente é apaixonar-se pelos angolanos. Mas para os estrangeiros, mais do que a paixão pelo país, Angola tornou-se para eles o novo Eldorado, a terra dos milagres. E aleijada, nossa terra é cobiçada. Olhos pula, ancoraram, já não querem outra coisa. Oh Maria, vou para Angola, vou tentar a minha sorte. Cuida bem dos nossos filhos, em breve estou de regresso. Eles cruzaram o oceano em busca de novas oportunidades. Brasileiros de norte a sul têm desembarcado em Angola para atuar em todos os setores da economia. Neste momento vivem em Angola cerca de 200 mil portugueses e muitos mais vão chegando. A maioria foge do desemprego, dos trabalhos precários e dos baixos salários. Tem bons vencimentos aqui, temos boas condições, ganhamos muito mais do que ganhamos em Portugal. E acho que isso faz a diferença e faz-nos valer o sacrifício de estarmos longe da família. Em Angola não sou mais um, eu em Angola sou a, não é? Toda a gente me conhece, eu aqui sou a Lígia. Lá não, sou mais um entre muitos. E essa é a grande forma de nos cativar aqui. Eu sei que faço falta. Há 6 meses veio de férias conhecer Angola pela primeira vez e decidiu ficar. Em Portugal estava desempregada? Não, por acaso tinha 2 empregos, tinha um café e trabalhava num lar de terceira idade também. Então o que é que fez com que decidisse vir para Angola? O dinheiro, com certeza, porque ganho 10 vezes mais do que ganhava em Portugal. Tem 30 anos. Foi em Luanda que encontrou o primeiro emprego. É o diretor executivo de uma grande empresa na capital angolana, onde faz a gestão administrativa e comercial. Aqui em casa temos 5 empregados, fora os motoristas e os seguranças. Esta é a casa jantar, nós almoçamos e jantamos todos os dias aqui. Não comemos fora, raras vezes comemos fora, até porque o Francisco vem da escola e o Francisco gosta logo de vir almoçar. Depois, como nós confeccionamos tudo aqui, eu vou-vos apresentar a minha Julinha, que está comigo já há muitos anos. Ela vai dizer quantos, mas nós temos 5 empregados aqui. A minha Julinha é quem está comigo há mais tempo. Mesmo quando eu vivi no hotel, a Julinha estava em casa e quando eu voltei a ter casa, a Júlia veio outra vez para o pé de mim. Oh, Júlia, é uma boa patroa, Dona Lígia? Sim, senhora. Considero como uma mãe. Curioso. Uma simples cozinheira diz sem medo de errar, e quando digo aqui simples cozinheira, sem qualquer desrespeito aos cozinheiros, mas a verdade seja dita, uma cozinheira diz sem medo de errar que em Angola ganha 10 vezes mais do que aquilo que ganhava como cozinheira em Portugal. Nós não estamos aqui a falar de 2, 3, 4 ou 5 vezes, 10 vezes mais do que o dinheiro que ganhava em Portugal. Quem dera, naquela altura, uma cozinheira angolana em Portugal inverter o quadro, dizer que em Portugal ganhava 10 vezes mais do que ganhava em Angola. Isso nunca iria acontecer. Já a outra senhora portuguesa faz questão de apresentar a sua Julinha como se de um animal de estimação ou uma escrava se tratasse. Bem, eram os efeitos bons ou maus do boom da economia angolana. Naquela altura havia tanto dinheiro em Angola, mas tanto dinheiro que a classe dominante, e aqui é importante que se diga classe dominante do MPLA, porque o MPLA é que controla o dinheiro todo, começasse a ficar um tanto quanto atabalhoada, mas sempre com
a ganância à flor da pele. E isso fez com que muitas questões, muitas ideias começassem a pairar na mente deles. Começaram a questionar-se, mas o que é que vamos fazer com tanto dinheiro? O que é que vamos fazer com tanto dinheiro? Os estrangeiros vêm para cá, montam as suas empresas, fazem grandes fortunas, pegam no dinheiro, enviam para as suas terras e nós que somos os donos do poder, o que vamos fazer? Até que no seio deles surge alguém com uma ideia brilhante. Vamos criar uma classe burguesa. Mas isso fazia com que outra questão surgisse. Como é que esta classe burguesa seria criada? E aqui entra-se um silêncio tumular. Como é que essa classe burguesa vai ser criada? O gênio saiu da garrafa e disse-lhes, através da acumulação primitiva de capital. E essa classe dominante que já estava com a ganância à flor da pele, não questionam, não estipulam regras, não olham para quem tem ou não qualidades para gerir fundos públicos, simplesmente lançaram-se de corpo e alma e lambuzaram-se no pote de mel. E era então o início da famosa acumulação primitiva de capital na versão angolana. A acumulação primitiva de capital era como Karl Marx definia a forma injusta e violenta em que os camponeses eram expropriados de seus bens e meios de produção na Inglaterra medieval, processo esse que criou as condições para o surgimento do capitalismo. José Eduardo dos Santos, enquanto Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação de outubro de 2013, falou e defendeu a acumulação primitiva de capital adequada à realidade africana. Neste processo de luta contra a corrupção, há uma confusão deliberada feita por organizações de países ocidentais para intimidar os africanos que pretendem construir ativos e ter acesso à riqueza, porque, de um modo geral, se cria a imagem de que o homem africano rico é corrupto ou suspeito de corrupção. Não há razão para nos deixarmos intimidar. A acumulação primitiva do capital nos países ocidentais ocorreu há centenas de anos e, nessa altura, as suas regras do jogo eram outras. A acumulação primitiva de capital que tem lugar hoje em África deve ser adequada à nossa realidade. A nossa lei não discrimina ninguém. Qualquer cidadão nacional pode ter acesso à propriedade privada e desenvolver atividades econômicas como empresário, sócio ou acionista e criar riqueza pessoal e patrimônio. O cidadão estrangeiro pode criar empresas de direito angolano e integrar-se na economia nacional. Um simples levantamento dos resultados das empresas americanas, inglesas e francesas no setor dos petróleos ou das empresas e bancos comerciais com interesses portugueses em Angola mostrará que eles levam de Angola todos os anos dezenas de bilhões de dólares. Por que eles podem ter empresas privadas desta dimensão e os angolanos não? As campanhas de intimidação que referi antes são feitas persistentemente contra os africanos porque não querem ter concorrentes locais e querem continuar a levar cada vez mais riqueza para os seus países. Nós precisamos de empresas, empresários e grupos econômicos nacionais fortes e eficientes no setor público e privado e de elites capazes em todos os domínios para sairmos progressivamente da situação do país subdesenvolvido. Isto não tem nada a ver com a corrupção nem com o desvio de bens públicos para fins pessoais. Há que separar o trigo do joio. Um dos principais elementos da acumulação primitiva de capital ocorrida na Europa medieval ou na Idade Média, se assim preferir, era a expropriação das terras dos camponeses, que era o seu principal meio de subsistência. Na acumulação primitiva de capital, neste caso, adequado ou adequada à realidade de Angola, adotou-se, surpreendentemente, os mesmos métodos que foram levados a cabo na Europa medieval. O que quer dizer que a acumulação primitiva de capital é tão simplesmente a acumulação primitiva de capital. Muda-se a geografia, mas os métodos exatamente os mesmos. Há duas comunidades que ficam próximas da sede da Sociedade Mineira do Quango, que é o principal projeto neste momento naquela região, e a população está impedida, as comunidades estão ao longo da estrada, estão impedidas de utilizar a estrada. É uma estrada que é considerada como uma estrada dos políticos. E a única forma de terem contacto com o resto da região e com o país é atravessando o rio. As pessoas podem morrer por causa disso. E a empresa concedeu uma boia para que toda a população faça a travessia por uma corda, através desta boia por uma corda.
e é uma zona de grande corrente. E é um risco muito grande, porque quando aquele indivíduo larga a corda por causa da corrente, as pessoas são levadas, e os que não sabem nadar correm o risco de afogamento, porque a empresa privatizou a estrada. O trânsito está limitado nesta zona, ou é uma zona interdita? Sim, na comunidade de Ngonga, Angola, a empresa autoriza apenas o SOBA da aldeia a circular pela estrada. E é uma estrada que, para circular, tem de se pedir autorização à empresa. E a empresa não concede autorização aos locais. Eu costumo dizer que a extração dos diamantes na região das Lundas tem causado à população daquela região a morte, a miséria e o obscurantismo. É o que a população ganha com a extração dos diamantes. Como eu não sei escrever, não sei ler, a enxada é que é minha lapiseira. Há uma área que eu trabalhei, chegou o tempo do próprio governo, me mandaram chamar. Me mandaram chamar como o espaço que eu tinha. Era 150 por 90, dividimos. Não me receberam a força. Agora essa violência que estou a ver aqui, o senhor chega com as máquinas, a lavra é grande, mete 3 máquinas. Essa máquina está a cavar o buraco. Esse idoso está a fazer estrago. Acaba de estragar, cava buraco e enterra todas as mandioqueiras. Você pode ir chamar os autoridades, pode vir, ele fala que encontrei a mata virgem. Porque eu dou curva nos camponeses. Nós quando viemos aqui era mata virgem, encontramos todo fechado. É mata virgem que encontramos aqui, tudo fechado. Aqui zagueira que há muitas mamães que perderam seus filhos na guerra. Aqui zaga aquele pão aqui leva na praça, está a vender, é para conseguir lapiseira e lápis caderno para seu filho. Isso é violência. Como o nosso país agora, quem que fala direto é será cortado a cabeça. É por isso toda a gente, ninguém consegue de falar. Porque isso do passado, o tempo da escravatura do passado é mesmo que estão vindo. A terra é nossa, você que é próprio nato de lá, não consegue de andar à vontade, não consegue de trabalhar à vontade. E tanto tempo tá o branco, fugiu no Quiminha para quê? Ele tem transporte, vai lá no Quiminha. Mais demolições em Luanda. 40 casas e vedações foram demolidas hoje na zona verde do distrito urbano de Cabo Lombo. Onde é que nós vamos viver? Onde é que... Não temos muito, o bocado que temos também vem aqui e destrói. Muitas da vez para fazer uma casa dessa, passamos fome. Deixamos de comer, deixamos de vestir, andamos na rua até parecemos ser malucos. Agora, uma coisa, uma pessoa faz uma casinha, depois aparece alguém que parta a casa. É complicado. Hoje estavam aqui 3 patrulheiros, atenção, senhor comandante da polícia, 3 patrulheiros da polícia, 2 carrinhas da fiscalização. E o mais agravante, depois da demolição, pararam lá em frente, o branco deu gasosa, bolos, ficaram a comer, festa, a rir. Os fiscais dizem que esse terreno pertence a uma cidadã portuguesa, que só apareceu em novembro do ano passado que a gente foi notificado. As pessoas já vivem aqui, inclusive foram partido aqui residência. As pessoas têm documentação, nós temos aqui vizinhos, temos documentação reconhecida no governo provincial de Luanda. Eu ganho 30 mil quase. Diga-me só quando é que eu vou fazer isso. O governo provincial nunca me deu nenhum terreno de 10x10, nenhum terreno de 5x5. Compraste esse terreno? Eu comprei esse terreno, eu comprei o terreno. Eu comprei esse terreno em 2015. Comprei o terreno, comecei a fazer, fiz o quarto, comecei a fazer na normalidade, bocado até agora. Hoje vem partir isso, só mesmo assim porque vem partir por causa de uma senhora portuguesa. Por causa de uma senhora, eu sou funcionário do governo provincial, por causa de uma senhora portuguesa, vai meter todo mundo no relento. A lei da selva a imperar. Vence o mais forte. A teoria da acumulação primitiva de capital de José Eduardo dos Santos não era má no seu todo. Era importante que se criasse naquela altura no país uma classe empresarial nacional capaz de fazer frente ao império empresarial estrangeiro que estava a se instalar em Angola. Mas esta acumulação primitiva ou foi pensada de má fé e, por conseguinte, implementada também de má fé, ou completamente desentendida, ou seja, mal entendida. A fome e a vontade de comer se juntaram e o resultado foi catastrófico. A acumulação primitiva de capital adequada à realidade da Angola acabou sendo simplesmente luz verde para a pilhagem do país. E, quer dizer, e no processo,
deixaram e continuam a deixar a economia do país em estado de coma. Começou finalmente esta segunda-feira o julgamento de 3 funcionários do Ministério da Saúde acusados de crime de peculato. Em causa está o desvio de 3 milhões de dólares disponibilizados pelo Fundo Global e que tinha como finalidade apoiar os programas de combate à malária. Rebentaram os cofres do Estado. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita-Gross, informou nesta quarta-feira que o órgão vai instaurar inquéritos para averiguar irregularidades sobre a dívida pública. Reagia à informação veiculada terça-feira pela Secretária de Estado das Finanças, Vera Daves, segundo a qual 25% da dívida do Estado com as empresas correspondia a processos fraudulentos. Um grupo de individualidades, todas pertencentes ao governo e possibilitadas pelo Dr. Álvaro Sobrinho, na altura presidente do banco, extorquiram 3 bilhões e 150 milhões de dólares norte-americanos. Portanto, faz 6 anos que a empresa deu e cumpriu o seu dever social de comunicar às instituições de direito. Comunicamos com o Banco Nacional de Angola, com o Banco BESA, Assembleia da República, Partido no Poder, Provedoria, Procuradoria-Geral da República, de entre muitos. Portanto, todas as instituições que nós contactamos, ou a maior parte delas, fugiram literalmente com o rabo à seringa. Desviaram enormes quantias de dinheiro. As autoridades policiais angolanas têm em sua posse, desde o dia 4 de agosto de 2015, o montante de 1 milhão e 32 mil dólares americanos. O dinheiro foi encontrado num dos assentos do interior do voo DT-0690 da TAG, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, momentos antes da descolagem para a cidade de Pequim, República Popular da China. Descapitalizaram os bancos. Em 2010, praticamente metade dos fundos aplicados no Yes Bankers tinha origem no Banco Nacional de Angola. Nesse mesmo ano, 2011, o principal cliente do Yes Bankers Dubai é de novo um angolano, o general Copelipa, com uma aplicação de quase 300 milhões de dólares. Quase 27% do total aplicado na filial do BES do Dubai. Daí, o dinheiro seguiu para outras paragens, uma parte aplicado em ações da Espírito Santo Internacional, a cabeça do grupo Espírito Santo, outra num depósito na filial do BES no Panamá. Domingos Manuel Inglês, muito próximo do general Copelipa, subiu o investimento de 9 milhões e 300 mil dólares em 2010 para 50 milhões e 600 mil em 2011. A maior fatia do investimento de Domingos Manuel Inglês estava aplicada na Rio Forte. Entre 2010 e 2011, 60% do montante global das aplicações no Banco do Dubai tinha as empresas do GES por destino. O número é redondo: 750 milhões de dólares de aplicações diretas no GES. 61% desse montante aplicado no GES estava nas mãos de apenas 4 investidores, os 4 de origem angolana, os 4 politicamente expostos ao poder de José Eduardo dos Santos. Ou seja, entre 2010 e 2011, o regime angolano fez circular pelas contas do Yes Bankers Dubai 500 milhões de dólares, que seguiram diretos para o Grupo Espírito Santo. Pilharam as reservas estratégicas do Estado. Só os últimos anos, desde a aprovação da Constituição, levou à acumulação de 90 bilhões de dólares de fundos de petróleo, por uma lei do Orçamento Geral do Estado, criada após a última Constituição. 90 bilhões de dólares que desapareceram. Desapareceram em 3, 4 anos. Ora, 90 bilhões de dólares dá 45 vezes a verba para a reconstrução nacional. 45 vezes. Portanto, caros cidadãos, nós estamos perante um problema muito sério. E com Angola saqueada a estes níveis, a tão almejada classe burguesa tornava-se uma realidade. Em tempo recorde, Angola criou muitos milionários, alguns bilionários e até conseguiu colocar alguns indivíduos na lista das pessoas mais ricas da África.
A angolana ofereceu a festa de 15 anos à filha no valor de mais de 200 mil euros. O evento realizou-se ontem em Lisboa. A jovem teve direito a limusine e até a um helicóptero. Anabela saiu de casa com a família numa limusine branca para ser apresentada à sociedade. A festa realizou-se em Montachique, mas Anabela não foi no carro de luxo. Em Algés, tinha um helicóptero à espera para a levar à Quinta do Grilo, na zona de Loures. Na festa estiveram vários ministros angolanos, esteve também o embaixador António Martins de Cruz. De Angola vieram cerca de 60 convidados de propósito para a festa de Anabela. Entre passagens de avião para os convidados, autocarros, limusine, helicóptero, serviço de seguranças e aluguer da quinta, Pinto Conto ofereceu à filha uma festa que custou mais de 200 mil euros. Na festa de Anabela Conto não faltou nada, nem mesmo uma montra de joias com cerca de 1 milhão de euros expostos para quem quisesse comprar. Angolanos representam já mais de 30% do mercado de luxo em Portugal. Há mesmo companhias de aviação a fretar voos para quem vem de propósito comprar roupas, joias e carros como estes, que podem custar até 500 mil euros. Numa altura em que Angola enfrentava uma crise econômica e financeira das mais duras desde a sua independência, estamos aqui a falar de 2014 a 2019, o número de multimilionários angolanos subiu para 320. Isso de acordo com um estudo da consultora inglesa New World Wealth. As fortunas destes 320 bilionários superam a dívida pública do país. Ao mesmo tempo, Angola tornava-se o único país africano que tinha investimento no exterior superior ao investimento que atraía de investidores estrangeiros. Mas tudo isso a que preço? Era impossível criar uma classe burguesa por via da acumulação primitiva de capital sem que o processo de criação e a manutenção da mesma entrassem em conflito com os interesses do povo. Neste conflito, a vasta maioria da população angolana pagou, mas pagou muito, muito caro. Infraestruturas completamente degradadas. Falta medicamentos e água potável. Falta quase tudo no Hospital Sanatório de Luanda, o que, segundo o diretor-geral, contribui para o elevado número de mortes. Neste momento que estamos a falar, por exemplo, temos 29 corpos na morgue, só desta semana. Esta é uma média que é assustadora. Em média, 20 pessoas morrem por semana. Os pacientes são atendidos em condições desumanas. O banco de urgência, estrutura improvisada há 15 anos, está a desabar. Não há casas de banho nem esgoto. Temos a estrutura completamente degradada. Temos um hospital sem esgotos, portanto, os seus serviços sanitários disfuncionais, sem água. As enfermeiras do Centro Materno Infantil do Benfica estão a realizar partos à luz de velas e com recurso a lanternas. A primeira parturiente da noite não quis ser identificada, mas afirmou que teve medo que o parto não corresse bem devido às condições em que foi realizado. Como é que foi realizado o parto? À luz de vela. Apesar de ficar sempre com medo, com o receiozinho, mas como eu sinto mais próximo de casa, optei por vir mesmo aqui, correndo o risco, né? Não temos energia da rede, temos um gerador que já está variado há 3 meses. A chefe do turno do Centro Público disse também que não é a primeira vez que realizam partos à luz de vela e com recurso a lanternas. Está mais que claro que a corrupção em Angola é como se de um tumor maligno se tratasse. Um tumor que cresce e cresce descontroladamente e no processo vai danificando todos os órgãos vitais do corpo. Assim foi durante pelo menos os 2 últimos mandatos de José Eduardo dos Santos, até que apareceu uma luz no fundo do túnel. A chegada de João Lourenço ao poder que literalmente jurou de pés juntos combater até a exaustão a corrupção que na ausência do conflito armado passou a ser o principal mal que afeta a vida dos angolanos. Os males a corrigir e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. Nesta cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda, de líder, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo outros dirigentes do partido.
Manuel Rabelais, antigo ministro da Comunicação Social de Angola, foi condenado a 14 anos e meio de prisão pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais. Depois de 8 meses de julgamento, o antigo presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, Zeno, foi condenado na sexta-feira na pena de 5 anos de prisão maior. Considerado culpado em vários crimes, dentre eles o de peculato, abuso de poder de forma continuada, Augusto da Silva Tomás, ex-ministro dos Transportes angolano, foi esta quinta-feira condenado pelo Tribunal Supremo a 14 anos de prisão maior. E com esses e outros casos de corrupção que Angola e o mundo foram assistindo desde que João Lourenço chegou ao poder, em que indivíduos que, noutrora, no tempo de José Eduardo dos Santos, ocuparam altos cargos no aparelho do Estado, levados para o banco dos réus para responder por crimes de corrupção e por vezes condenados a penas de prisão maior ou, no mínimo, verem seus bens confiscados, chegou-se a pensar que o substituto de José Eduardo dos Santos tinha a corrupção em Angola com os dias contados. Infelizmente, esta não é a realidade, porque a corrupção em Angola sofreu uma metamorfose na medida que foi se combatendo e ofuscando os supostos corruptos de José Eduardo dos Santos, foram surgindo os supostos corruptos de João Lourenço, que não são nada poucos. E há quem chegue mesmo a dizer que com João Lourenço no poder, a corrupção piorou. Será que piorou? Não verifica mudanças da era de José Eduardo dos Santos agora para a época de governação de João Lourenço no que toca à gestão de fundos públicos e transparência? Há mudanças para pior. Não há, da parte do atual regime, qualquer vontade em combater a corrupção. A corrupção foi usada como um discurso para simplesmente fazer a transferência dos poderes corruptivos de um grupo para outro. Da importância, e numa altura que a retórica da importância do investimento estrangeiro em Angola tornou-se música para os nossos ouvidos, vale lembrar que nos últimos 2 mandatos de José Eduardo dos Santos houve mais angolanos a investirem em Portugal do que portugueses a investirem em Angola. Na era Geiló, que é a era do combate à corrupção, o cenário é o mesmo. Mais angolanos a investirem em Portugal do que portugueses a investirem em Angola. E não se esqueça, há muito que Portugal tem sido a lavandaria do dinheiro sujo que sai de Angola. Bem, ou os angolanos destroem um monstro da corrupção, ou o monstro da corrupção devora os angolanos. Eu sou o Master Ngola Mvunja. Foi mais um vídeo aqui do canal de Outros Tipos, Mwangolé TV. Por favor, se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora, ponha um like, ative o sino das notificações, continue a debater aí na secção dos comentários. E é claro, estamos juntos até o próximo vídeo.